Uma boa noite a todos. Boa noite aos internautas também. E hoje a gente está aí com mais um estudo, né, para a gente desenvolver. E eu sempre falo desses livros, né, gente? Esses livros, eles são muito bons. Esse Vinha de Luz, né, é um livro bacana para a gente fazer o culto no lar, né? Porque cada lição é um culto. Então, ele é bem interessante a gente desenvolver a linguagem tranquila, né? Para a gente começar a fazer em casa. Então, hoje a gente está com a lição 95, com o título Procuremos. Então, ele começa assim: antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. Está lá em Paulo, Timóteo 2, versículo 1, capítulo 1, aliás, versículo 17. Todas as sentenças evangélicas permanecem assinaladas de beleza e sabedoria ocultas. Indispensável meditar, estabelecer comparações no silêncio e examinar experiências diárias para descobri-las. Aquele gesto de Onesíforo, buscando o apóstolo dos gentios, com muito cuidado, na vida cosmopolita de Roma, representa ensinamento sobremaneira expressivo. Então, gente, primeiro aqui, né, esse pedacinho aqui, desse versículo, antes vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. É Paulo falando do Onesíforo. Para falar a verdade para vocês, eu não sabia desse Onesíforo, não. Vocês conhecem? A gente sempre vê falar de outros apóstolos, outros seguidores, mas esse aqui eu não conhecia, não. Mas aí eu, pesquisando, ele foi um dos amigos importantes de Paulo. Ele seguia a Paulo, orientava a Paulo, ele também era orientado por ele, né? Então, os dois eram grandes amigos. E aí ele começa falando aqui da questão da gente buscar o que a gente precisa, né? Que aí no momento aqui que ele precisou, ou que ele, até mesmo da parte da amizade mesmo que ele tinha com Paulo, ele foi atrás de Paulo. Então essa lição, ela veio para chamar a nossa atenção por esse lado, né? Da gente não ficar na ociosidade de não buscar as coisas. Aquilo que é importante para a gente tem que buscar, a gente tem que ir atrás, né? Porque às vezes a gente fica esperando milagres, às vezes a gente fica esperando respostas, e às vezes as respostas vêm, a gente não percebe que ela veio, a gente quer outras, né? Então, assim, o nosso ego ele é muito elevado, né, gente? Então, aí a gente está aqui na casa espírita e eu quero uma resposta, eu quero um chamado, e aí a gente imagina aquela resposta, né? Vai vir um espírito superior que vai me guiar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E não tem nada disso. Porque as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que estão perto da gente, elas são usadas para isso. E vice-versa, nós também somos usados, às vezes até sem perceber, né? Usado assim, entre aspas, né, gente? É a palavra que eu coloquei aqui, mas não é essa a palavra correta. Mas a gente está aqui para ajudar mesmo um ao outro, e nós somos intuídos. Nós somos intuídos a ajudar, nós somos intuídos a estar em certos lugares, em certos momentos, certas horas, e vice-versa. As pessoas também que estão perto da gente estão intuídas a isso também. Então, às vezes, a gente quer que um belo anjo caia aí do céu e venha para falar, olha, seu caminho é esse, seu caminho não sei o quê. E não. Às vezes é um vizinho ali que chega e te fala alguma coisa que você às vezes até achou ruim, porque foi lá na sua ferida. É aquele que tá ali também com um propósito. Mesmo você achando ruim, ele está ali com um propósito de te ajudar, de te mostrar o que está errado, né? Porque se for olhar pela gente, assim, a gente só quer receber respostas bacanas, né? A gente só quer receber coisas boas. Mas, na maioria das vezes, o que nos faz crescer e o que nos faz acordar é aquilo que nos incomoda, né? Então, às vezes, você está ali contando um caso seu,
né? E às vezes uma dificuldade sua, mas a gente é tão assim, né? Que o ego da gente é tão elevado que o cérebro da gente já proporciona assim, não, eu vou ali, vou contar a minha história, vou contar a minha dificuldade e eu já quero aquela resposta que eu queria. Vocês entendem isso? Olha o que a gente faz. Eu vou contar tal coisa para fulano, um amigo, por exemplo. Mas eu já tenho a resposta que eu quero aqui. E se esse amigo não me dá essa resposta, eu já apelo, eu falo, você não entendeu, foi nada. Eu te contei minha história, abri a minha vida para você e você não entendeu, foi nada. Por quê? Porque eu tinha aquela resposta ali que eu queria ouvir, eu não ouvi, né? E já saí apelando. Então, olha o tamanho do nosso ego, né, gente? Olha o tamanho do nosso ego. A gente não, muita coisa a gente não quer escutar, né? Eu lembro que quando eu estava no curso de psicanálise, a minha professora, né, que era a psicanalista, ela chama Rose. Ela é excelente. Aí a gente ficava lá, era 3, 4, 5 horas direto escutando palestra, mas era bom demais. E aí no final ela falava assim, ó, não quero nem saber se vocês gostaram ou se vocês não gostaram. Eu quero saber se vocês entenderam. Porque nem tudo realmente a gente vai gostar. Né? Então, assim, eu estou comparando uma coisa que é fora da doutrina, né, gente? Mas que faz sentido. Porque ali a gente estava num curso que estava mexendo totalmente com o nosso interior o tempo todo. A gente estava sendo testado ali o tempo todo. No entanto, os que formaram foram pouquíssimos, né? Porque chega naquela parte onde a gente não quer escutar, a nossa tendência é bloquear, é parar, né? Então ela falava isso. Ela falava assim, ó, não quero saber se vocês gostaram e nem vou perguntar se vocês gostaram, eu quero saber se vocês entenderam. Porque ela sabia que ela falava coisas ali que a gente não, que mexia com a gente, com as nossas demandas, os nossos defeitos, e que a gente realmente não gostava. E a gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso o tempo todo. Né? Então, fazem uma experiência com vocês mesmos a partir de hoje. Quando vocês forem contar uma história de vocês para alguém, né? Não tem essa resposta dentro do seu consciente ou inconsciente que seja primeiro, não. Escuta o que a outra pessoa está falando, né? Que a gente já tem tudo pronto dentro da gente, né? E isso às vezes assim, a gente faz errado de fazer isso, né, gente? Porque se eu estou contando uma coisa, eu quero saber a opinião, né? Porque você está contando, você está querendo saber a opinião da outra pessoa. Então, a opinião dela não é a sua. Você já tem a sua. Você já tem a sua resposta do que você acha. Então, não precisaria nem de você contar. Você não conta. Você não quer ouvir, você não conta, né? Então, gente, ele começa falando aqui, né? Dessa vontade, né? Desse Onesíforo, né? Atrás de Paulo, para buscar respostas, para buscar conhecimento, né? E ter essa amizade, esse desenrolar aí que os dois tinham, né? Ele não media esforços. Então, esse pedacinho aqui que ele começa foi falando isso, mostrando para a gente que nós temos que, aquilo que a gente quer para a gente tem que ir atrás, em todos os sentidos, né? Todos os sentidos, não só questão de autoconhecimento, de religião, mas tudo da nossa vida, trabalho, tudo a gente tem que movimentar, porque ninguém vai fazer para a gente. E nós temos uma grande tendência assim a ficar parado, né? Tendência à ociosidade, tem essa tendência de ficar parado. Então, se a gente for olhar o que a gente quer, a gente realmente vai só colocando empecilho e chega uma hora que realmente a gente não faz nada, né? A anotação de Paulo designa ocorrência comum. Entretanto, o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição. Olha que interessante, gente. Esse livro ele é tão bacana, às vezes um parágrafozinho fala muita coisa para a gente, né? A anotação de Paulo designa ocorrência comum, é comum.
Entretanto, o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição. Então, olhando aqui ao pé da letra, né, é a gente ir além mesmo do que está escrito para a gente, do que chega para a gente. E a gente saindo aqui ao pé da letra é o que chega sem ser o escrito, sem ser o estudo, sem ser os livros. Mas a gente começar a enxergar as coisas que chegam para a gente de uma maneira diferente. Não só aquela forma que a gente vê. Porque muitas vezes a gente é pessimista com as coisas, né? E a gente vê aquilo ali por um lado negativo e não consegue enxergar de uma maneira diferente. Então, é isso que ele está falando aqui, né? A gente começar a perceber as coisas além desses olhos aqui que a gente tem aqui. Que às vezes a gente é muito limitado, né? Nós somos muito limitados, assim. Mesmo a gente estando aqui na doutrina espírita, e falando de espíritos, falando de reencarnação, né? A gente fala disso todo dia. Mas os nossos olhos, eles ainda são muito materiais. Então, a gente está aqui nesse salão, a gente está enxergando só as cadeiras, as pessoas que estão aqui, essa mesa aqui, né? E a gente, às vezes, foge um pouco dessa questão, desse além, né? Desse universo espiritual, desse além. Até mesmo a maneira da gente pensar sobre aquilo que chega para a gente, às vezes a gente entra em estado de frustração, de desespero, por pensar que a vida é só isso daqui. A gente começa a analisar as coisas e, às vezes a gente entra até num estado de revolta, sabe? Se nós formos pensar em tudo que acontece conosco, com os outros, no Brasil, no mundo, e encaixando só nesse tempinho que a gente está aqui, nesse planeta, nós vamos entrar em parafuso. Nós vamos entrar em parafuso. Então, por que a gente, às vezes, né, por que a gente, é interessante a gente buscar, a gente procurar entender? Porque não é só isso aqui. Tudo tem um porquê, tudo tem um sentido. Se eu for acreditar só nessa passagem rápida aqui, nossa, é muito pouco. A gente desanima, gente. E falar nada. Daqui a pouco eu estou indo mesmo. E está muito difícil, né? Vou levando até chegar lá, até Deus quiser. Quantas vezes a gente escuta isso? Muitas vezes. E às vezes não são só aqueles idosos que estão lá, né? Assim, que a gente sabe que o corpo já não dá conta mais, que o tempo mesmo deles aqui será pequeno. Às vezes não. Você vê aí pessoas, às vezes até jovem, até, né, assim, com saúde e falando isso. Quantos amigos de Jesus e de seus seguidores diretos lhes aguardam a visita, ansiosos e impacientes? Quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram por merecer? Há crentes presunçosos que procuram impor-se aos desígnios divinos, formulando exigências ao céu, em espinhosas bases de ingratidão e atrevimento. Outros se lamentam, amargurados, quais voluntariosas criancinhas, porque o mestre não lhes satisfez os desejos absurdos e inconvenientes. Então, isso aqui somos nós, né, gente? Ansiosos, impacientes, imóveis às vezes, né? Fala aqui, ó, se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram por merecer. Então,
nós temos que realmente tentar entender o que acontece. Porque senão a gente começa a fazer coisas absurdas e pedir coisas absurdas. E ainda ficar com raiva porque não recebeu, né? Aí, esse pedaço aqui, sabe, gente, eu lembrei, assim, de quando... nada contra quem ainda faz, né? Mas me veio na minha cabeça a questão de quando a gente faz as promessas, né? Aí a gente entra no... A gente acha, né, que a gente está fazendo um acordo, né? Olha a nossa audácia, né? Nada contra quem já fez, quem faz, tá, gente? Isso aí é questão de... Se é questão de dogma, de religião, de que aprendeu foi assim e está tudo certo, né? Mas eu acho que a gente já deu um passinho para frente, né? Acho que nós não precisamos mais disso. Mas a gente fica pensando na questão da audácia, né? Audácia nossa, por exemplo, de chegar lá, tipo aqui, deixa eu te falar uma coisa, essa é a conversa nossa com Deus, né? Deixa eu te falar uma coisa. Você me dá isso, depois eu vou fazer isso para você. Mais na frente, se você me oferecer tal coisa, daí eu te pago mais para frente quando você me der. Pensa, gente. Que direito que a gente tem de fazer isso? E será que a gente sabe pedir? Será que o que a gente está pedindo, aquilo ali vai ser bom para a minha evolução? Meu estado evolutivo? Porque aqui ninguém tem privilégio, sabe? Nós viemos assim, cada um na sua fase evolutiva, né, claro, mas ele não ofereceu privilégios, sabe? Para uns e não para os outros. Foram escolhas nossas mesmo. A gente fala muito aqui de livre-arbítrio, né? E realmente isso mesmo, a gente vai escolhendo, a gente vai vivendo, vai escolhendo, vai perdendo, porque sempre quando a gente escolhe de um lado, a gente perde de outro, isso é natural. Mas é nosso. São méritos nossos. Então, se a gente fosse um pouco mais maduro, tá, a gente pode pedir, tem problema não. Não é que a gente não pode pedir, pode pedir. Mas se eu pedir hoje, e dali o tempo, aquilo ali não veio para mim, sabe? É hora de eu parar para pensar, falar, não, será que isso é uma boa mesmo? Porque se fosse, tinha vindo. Que é tudo programado, sabe, gente? Então, a gente... às vezes a gente acha que a gente sabe muito o que vai ser bom para a gente, o que não vai, da maneira que é. A gente bola as coisas na cabeça da gente de uma tal forma que se depois der alguma coisa errada, a gente fica totalmente perdido. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter outra alternativa. A gente pode sim ter nossos ideais e a gente deve. Porque senão também a vida começa a ficar sem sentido. Então eu tenho que ter ideal, eu tenho que ter vontade de conquistar as coisas. E isso é natural nosso, né? Mas às vezes a gente entra nesse estado de achar que a gente merece certas coisas e a gente não conseguiu, e por que não conseguiu, e que Deus esqueceu da gente. Então é hora da gente dar uma parada e falar assim, não, peraí, será que realmente isso é uma boa? Se eu conseguisse tal coisa? Será que eu já estou preparado para receber tal coisa? Porque muitas vezes a gente não está preparado também não, viu, gente? A gente sai pedindo as coisas também, mas muitas vezes a gente não está preparado para receber certas coisas, não. Nossa imaturidade ainda é muito grande, né? Então, nós temos que começar a prestar atenção nisso antes de começar a pedir, antes de começar a fazer esse tipo de negócio, né? Isso é um negócio. Isso é um contrato que você está fazendo com ele, né? Ele fala aqui, ó. Há crentes presunçosos que procuram impor-se aos desígnios divinos, formulando exigências ao céu, em espinhosas bases de ingratidão e atrevimento. Outros se lamentam, amargurados, quais
voluntariosos, criancinhas, porque o mestre não lhes satisfez os desejos absurdos e inconvenientes. Aí o que acontece? A gente pede, a gente não, às vezes não recebe, e a gente entra nesse estado aqui que ele está falando, ó, de ingratidão, de criancice mesmo. E às vezes a gente fala de gratidão, sabe, gente? E nas redes sociais, né, toda hora, ai, gratidão, 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 gratidão. Será que a gente está sabendo o que é gratidão, né? Gratidão não é só você receber um favor, alguém fazer alguma coisa para você, ah, muito obrigado. É também, mas é muito mais que isso, não é? E a gente tem essa dificuldade de sermos gratos com as coisas. Se a gente não tem aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente acha que a gente deveria ter, a gente começa a achar as outras coisas tudo, né, assim, banal. E nós temos muitas oportunidades de crescimento que chega para a gente, né? Todos os dias. Muitas vezes a gente não aproveita. A gente acha chato. Que a gente pede as coisas. Nós somos tão assim, gente, que a gente pede as coisas e às vezes a gente até recebe sim. Mas não recebe daquela maneira como eu queria receber. Por exemplo, quando a gente pede a paciência, né? Então, antigamente eu pedia muita paciência. Depois que eu descobri como é que funciona o negócio, hoje eu estou pedindo menos. Então, quando você pede a paciência, ai meu Deus, por favor, me dê paciência, né? Ciência da paz. Me dê paciência com meus filhos, me dê paciência com meu marido, me dê paciência com as pessoas do meu trabalho e tal. Muitas vezes, ele vai te dar desafios para você começar a desenvolver essa paciência. E a gente entende isso. A gente fala assim, não, pelo amor de Deus, quanto eu mais rezo, mais assombração aparece. Não é assim que a gente fala? Por quê? Porque a gente não entende o desígnio dele. A gente não entende a proposta dele. Por quê? Porque a gente tem preguiça de pensar. Eu estou lá pedindo a paciência, ela vai chegar para mim, mas ela vai chegar em forma de desafios para me testar, para testar a minha paciência. E eu vou entender isso, gente, quando chegar as coisas difíceis, para mim eu vou entender isso? É nunca. A gente não entende, a gente se revolta, né? A gente fala, nossa senhora, mas, meu Deus do céu, cada dia é um pepino diferente, é um pepino novo que chega para mim poder resolver, né? E é assim mesmo, viu, gente? Porque aqui não tem ninguém vivendo o mar de rosas, não, né? Não tem ninguém vivendo aqui felicidade plena. Até porque nem é daqui, essa felicidade, ela nem é daqui. Então, cada um de nós que estamos aqui hoje, né, tem os seus desafios, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. E às vezes são grandes mesmo. Tem fases que às vezes são mais difíceis, mais complicadas. E é assim mesmo. Aí a gente para e fala assim, não, mas você está no mundo de quê mesmo? Provas e expiações? Então é natural, né? É natural esses desafios nossos, né? O interessante é a gente começar a enxergar esses desafios de uma forma diferente. Aí sim, eles passam a ser para a gente um pouco mais brandos. Mas não é porque ele diminuiu. É porque eu desenvolvi uma maneira diferente, uma maneira nova de enxergar esses desafios. Então, a partir disso, eu olho para aquele problema, eu olho para aquele desafio
e realmente ele se torna, para mim, um pouco menor. Ou às vezes, muito menor. A forma como eu vejo. Vocês entendem isso? Por exemplo, quando Jesus esteve aqui, né? Então, a gente estava lá também, viu, gente? A gente estava lá também tacando pedra, viu? A gente estava lá também. Mas aí, tudo que ele passou aqui, né? Assim, a maioria das situações, ele já sabia que ele iria ter que passar, né? Que ele já sabia, pela a evolução nossa aqui na época, ele sabia que o bicho ia pegar. E ele tinha que ser rápido. Então, ele veio, né? Aí nós fizemos o que fizemos com ele. E aí eu pergunto para vocês, ele sentiu dor? O que vocês acham? Ele sentiu dor? Ninguém vai responder, gente. Sentiu. Porque ele estava aqui igual a gente. Ele estava aqui de carne e osso. Nesse corpo aqui nosso. Foi maior dificuldade também, né? Para poder vir aqui. Por causa de questão de energia, de tudo mais. Já estava num plano muito, muito diferente. Mas então sentiu dor? Sentiu. Sentiu dor física? Claro que sentiu. Só que é diferente de quando a gente está no processo de sofrimento. Sabe? Tem uma diferença entre a dor e o sofrimento. Ele sentiu a dor. Ele sentiu a dor do corpo. Por isso eu estou falando aqui, a forma como a gente enxerga os desafios que chegam para a gente. E aí eu lembrei disso. Então, ele teve a dor, mas ele não teve o sofrimento. Qual que era o sofrimento? Vamos colocar que se fosse a gente, né? Lá. O que a gente ia fazer? A gente ia pensar assim, eu vou falar por mim, tá? O que eu ia pensar? Gente, mas não é possível esse povo, ué. Eu saio de lá, da casa do pai, para vir aqui, para salvar esse povo tudo, para ajudar esse povo. Chega aqui, quase ninguém quer me seguir, só alguns, que eles entenderam foi nada. Me prega na cruz, faz o que quer comigo, me põe coroa, me põe tudo, me bate e tudo. E o esforço que eu fiz para estar aqui, olha a ingratidão desse povo, eu não estou acreditando nisso, não. Esse é o sofrimento. Esse ele não teve. E aí, voltando para a gente, a diferença é o seguinte. A maneira mais fácil da gente entender isso é quando chega uma doença para a gente, né? Vamos colocar, às vezes uma doença um pouco mais séria e tudo. E aí a gente sofre, a gente chora, a gente se desespera, a gente não quer aquilo, e a gente não estava esperando, a gente não acha que a gente merece aquilo, porque, nossa, agora que eu ia fazer isso, agora que eu ia fazer aquilo outro. Esse é o sofrimento, vocês entendem? Tem a dor da doença, mas a gente sofre muito mais pela dor do nosso consciente mesmo, de pensar que a gente não merece, que aquilo é um absurdo. E como é que eu vou fazer agora? Isso não poderia estar acontecendo. Então a gente sofre muito mais por esses pensamentos que a gente tem nessa hora. E o mais fácil da gente realizar isso mesmo é quando chega uma certa doença para a gente. Porque para a gente é complicado, né? Quando a gente adoece, ou quando alguém que a gente ama adoece, quando a gente sabe que é complicado, quando a gente sabe que a gente pode perder, aí a gente entra nesse processo. Às vezes o processo de dor nem é tão grande, a dor do corpo. Às vezes, dependendo da doença, né? Apesar que está ligado, né, o cérebro da gente vai manipulando aquilo para também ter a dor. Mas, às vezes, a questão da dor nem é tão grande. Mas a questão do sofrimento
ela é terrível. Aí sim a gente sofre. E a gente sofre. E a gente acha que a gente não precisava daquilo. Né, gente? Raros os aprendizes que refletem nos serviços imensos do Cristo. Estaria Jesus vagueante e desocupado na vida superior? Eu achei essa pergunta aqui o máximo, né? Vou ler de novo. Estaria Jesus vagueante e desocupado na vida superior? Respirariam seus colaboradores diretos, cristalizados na ociosidade beatífica? Isso é para nós, né, gente? Ele está falando para nós aqui. Você está achando que Deus está lá, né? À toa, esperando seus pedidos, esperando suas respostas, seus apelos, e só para você. E o atendimento é de imediato. Gente, é assim que a gente faz. É assim que a gente faz. A gente acha que ele está lá desocupado. Como é que ele fala aqui? Vagueante. Está vagando lá, sem nada para fazer. Está lá prontinho para receber nossas ordens. Eu achei muito bacana essa lição, sabe? Porque é hora da gente colocar o pé no chão e nós sermos realistas com as coisas. A gente se vitimizar não adianta de nada não, gente. Não resolve situação nenhuma. A gente estava falando disso, né, na nossa reunião lá. Não adianta de nada não vai resolver nada. A gente está no processo de vítima, sabe? De achar que é a gente que sofre, que a gente é coitadinho, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Sabe por quê? Porque o nosso tempo aqui, ele é pequeno. Se a gente ficar agarrado nessas coisas e querendo provar para o outro que realmente eu sofro, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Não adianta eu querer provar para o outro que meu sofrimento é maior do que o dele. É cada um na sua. E cada um na sua precisão, cada um na sua demanda. Tem aquele processo que ele precisa para evoluir. Todos nós. Se não precisasse, não teria aquilo. Então, sigamos o exemplo dele, de Jesus. Ele veio. Olha o tempo que ele teve aqui. Foi muito tempo? Não. Foi pouco tempo. E ele tinha que deixar o seu legado aqui. Ele tinha que fazer isso, não tinha outra escolha. Então ia adiantar ele ficar sofrendo, ele ficar lamentando, ficar em processo de vítima? Ia adiantar? Não ia. Então ele respeitou o estágio de cada um, de quando ele veio. Quem quis seguir, seguiu. Quem não quis, não seguiu, ele respeitou. Aqueles que estavam prontos para ser curados foram. Os que não foi curado todo mundo também, da época. Então é isso, é bola para frente. Ele ensinou isso para a gente. E ensinou sem muitas palavras, assim. Sempre na questão do evangelho, em poucas frases, poucos parágrafos, assim, ele já dava o legado dele. E nós, o que a gente faz? Muitas vezes a gente faz totalmente o contrário. Porque a gente acha que a gente sabe das coisas, né? A gente acha que a gente sabe tudo. Então a gente vê o outro lá que fala assim, não, coitado, ele está no caminho errado, vou lá ajudar. Ajudar do meu jeito, não é assim que a gente faz? Ajudar do meu jeito. Ó, fulano, você tem que fazer assim, 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 assim. Não, mas aí eu não gosto. Aí eu não, desse jeito aí não vai funcionar, não. Desse jeito aí eu não gosto, não. Não, mas
Você tem que fazer assim, porque é assim que vai dar certo. É assim que vai funcionar. Porque eu fiz assim e funcionou. É assim que você tem que fazer. Com o filho, então, né, gente? Nós que estamos aí como mães, né? A gente está como filho também, está como mãe, né? A gente faz isso o tempo todo com os nossos filhos, né? Essa imposição. E a gente esquece que eles também têm a sua identidade, as suas opiniões. É claro que tem hora que realmente a gente tem que ter uma certa firmeza, né? Mas eles também têm as opiniões deles, eles também têm a bagagem deles, né? Então a gente tem que aprender a ouvir, a gente tem que aprender a entender em que estágio cada um de nós se encontra, sabe? O meu é diferente do fulano, diferente do ciclano. Então, o ciclano, às vezes, é mais desenvolvido em certa área que eu. Mas eu tenho uma tendência maior, tenho uma facilidade maior em certa prática, às vezes eu não tenho, e é assim. A gente está aqui, é nesse processo mesmo de relacionamento mesmo, de ajuda e de ser ajudado. Uma hora eu consigo ajudar, outra hora eu preciso de buscar ajuda. E eu tenho que ir encontro a essa ajuda, onde eu acho que eu posso ser ajudado. Como ele fez aqui no curso com Paulo. Foi atrás de Paulo. Nós temos que ir atrás das coisas que a gente acha que vai valer a pena na nossa vida. Né? Nós não podemos ficar parados. Nós temos que agir. E ele ensinou isso para a gente. Né? Ele ensinou isso para a gente. Imprescindível é meditar na magnitude do trabalho e da responsabilidade dos obreiros de Cristo. Lembremos de que se Paulo era um prisioneiro aos olhos do mundo, era já em si mesmo uma luz viva e brilhante na condição de apóstolo que o próprio Jesus glorificava. Não era ante a visão do Espírito o encarcerado, e sim o triunfador. Apesar disso, Onesíforo, a fim de vê-lo, foi constrangido a procurá-lo como um piloto. Semelhante positivo ainda é o mesmo nos dias que passam. Para encontrarmos Jesus e aqueles que o seguem, facilite buscá-los zelosamente. Aí a gente fica pensando, né? Como é que eu vou buscar? Está falando aqui para a gente no finalzinho, né? Nos aconselhando, né? Como ele foi buscar Paulo, nos aconselhando a buscar Jesus. É isso? Nos aconselhando a buscar. E como é que a gente faz isso? Como é que nós podemos fazer isso? De que maneira? No nosso dia a dia, gente. Do jeito mais simples, às vezes, que a gente pode imaginar. Sabe? Às vezes a gente fica imaginando, nossa, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que sei lá, né? A gente acha que vai fazer coisas grandes. Eu não posso agora, eu tenho que fazer a primeira, eu tenho que fazer isso primeiro. Não é isso que ele está falando. Não é isso. É buscar ele através do próximo, através daqueles que realmente convivem com a gente. Quando você ouve uma dificuldade de uma pessoa, você tem paciência, porque a gente tem paciência de ouvir, não, né, gente? Muitas vezes a gente quer falar, mas ouvir a gente não tem paciência, não. Quando a gente para o que a gente está fazendo e vai ouvir uma dificuldade do outro,
Porque às vezes nós somos, assim, cruéis, não é? Me fala isso para eles, tem que dar até medo em hora não é? A gente é cruel. Se a gente vê a pessoa passando por um problema e não vai ficar buscando a conta, a gente fala assim, mas também não. O meu amigo inteiro fazendo isso, fazendo aquilo, e vai assim mesmo. Isso é crueldade. Porque nós não temos nada a ver com isso. Isso aí é a pessoa com espiritualidade, é a parte dela lá, que vai fazer com ela. Nós temos que ter um certo entendimento da nossa parte, da nossa evolução aqui, porque a nossa consciência ela cobra da gente. Mas do outro, sabe? Eu falo assim, mas é claro, ele viveu a vida inteira assim, era isso mesmo que tinha que acontecer. Isso é crueldade, gente. Isso não faz parte. Não interessa o que ele fez. Isso não é meu. Não faz parte de me julgar. Não faz. Não é da minha culpa. Entende? Não é da minha culpa. E às vezes a gente pergunta o que é que se preocupando com o que eu vou fazer, com o que eu vou fazer. Não perca o tempo com isso. A gente tem que perder com a nossa parte. E se a gente puder fazer alguma coisa para ajudar, né? Ao invés de ir lá e falar, não, mas tá vendo? Aconteceu isso mesmo, porque sempre foi assim, desde que, né? Há muito tempo viveu assim, era claro que ia acontecer isso mesmo. Mas você está perto e não é à toa. Nada é à toa. Nada acontece com a gente por acaso. Então, se você está ali no meio da jogada, é porque você pode fazer alguma coisa que seja uma palavra de louvor, que você teria que trabalhar na hora. Mas a gente tem a obrigação de fazer. A gente tem a obrigação de, pelo menos, tentar diminuir um pouco a dor. Quando a gente não chega, né, uma pessoa perto da gente, a gente tem a sensibilidade de ver que essa pessoa está sofrendo. Sofrendo. A gente tem a capacidade, pelo menos, de dirigir uma palavra de amizade, de incentivo. Não vai passar, sabe? É difícil mesmo, eu te entendo, mas vai passar. Tudo nessa vida passa. Uma hora vai passar, calma. Calma que vai passar. Pronto. Foi você conseguiu fazer na hora e não tudo certo. Não tem nada grandioso, tem só por trás. Né? Gente, então, eu agradeço a vocês. E hoje era a mensagem dessa.